A primeira vez que ele disse aquilo, sua voz não soou apaixonada. Soou firme, quase definitiva. Estávamos na cozinha, sob uma luz amarelada que teimava em piscar, e ele me encarou como quem observa algo que já é seu, que já comprou, que não pretende devolver. Sorri por reflexo, achando que era só mais uma frase intensa, mas algo dentro de mim se contraiu, como se uma parte silenciosa já soubesse que aquelas palavras não tinham sido feitas para soar bonitas, mas para serem cumpridas. Com o tempo, percebi que toda vez que ele repetia aquilo, o olhar mudava. Ficava fixo, imóvel, como se congelasse o ar ao nosso redor. Você é minha, murmurava. Não como promessa, mas como aviso. E eu, ingênua, apaixonada, carente de me sentir escolhida, permiti que esse aviso se tornasse rotina. Deixei que a voz dele ditasse meus horários, minhas amizades, meus silêncios. Deixei que decidisse qual roupa era provocativa demais e qual o deixava tranquilo. Na noite em que tudo começou a rachar, ouvi a frase novamente. Estávamos sozinhos, a casa inteira às escuras, e a sombra dele se projetava na parede como algo que não era humano. Você é minha, repetiu, mas dessa vez disse mais devagar, mais fundo, como se estivesse gravando meu nome dentro dele. Um frio tão repentino me tomou que precisei me apoiar na mesa para não cair. O que nunca contei é que naquele instante não tive medo dele, tive medo de mim, porque por um segundo, um único segundo, pensei que talvez ele estivesse certo, que eu já não conseguiria ir embora, que talvez não soubesse mais como voltar a ser minha. E essa foi a frase que eu jamais imaginei que seria capaz de me destruir. Algumas histórias começam com um carinho, um olhar suave, aquela sensação reconfortante de ser vista. A minha também começou assim, com gestos doces que pareciam remendar tudo o que estava quebrado dentro de mim. Ele sempre surgia na hora certa, quando eu estava triste, insegura, precisando me sentir escolhida por alguém. Nunca imaginei que as mesmas mãos que ajeitavam meu cabelo depois virariam grades invisíveis, nem que sua presença se tornaria um cerco que a cada dia deixava menos espaço para respirar. Com o tempo, descobri que amor não era o que ele dizia, mas o que ele exigia, e ele começou a exigir demais. Controle disfarçado de preocupação, ciúmes embrulhados em ternura, silêncios que puniam, olhares que me obrigavam a medir cada frase. Aprendi a rir baixo, a pedir permissão sem que ele pedisse, a evitar ser mal interpretada. Minha vida se reduziu ao humor dele, às necessidades dele, às sombras dele. O pior é que eu mesma ajudei a erguer cada parede que depois me aprisionou. Antes de contar o que aconteceu naquela noite, a noite em que entendi que já não era livre, preciso que você ouça minha história desde o começo, sem me julgar, sem pensar que teria agido diferente. Porque ninguém percebe que está se perdendo até já estar longe demais do caminho. E se essa história te tocar, comente, se inscreva e deixe seu like, porque há verdades que só continuam vivas quando alguém tem coragem de escutá-las. O estranho é que tudo começou num lugar tranquilo, onde eu jamais imaginei sentir medo. Uma cidade pequena, silenciosa, onde todos pareciam se conhecer. Ali, em Nacogdoches, escondida no interior do Texas, começou o amor que depois virou minha própria prisão. A primeira vez que o vi, eu não estava procurando ninguém. Saí de casa cedo, com a neblina ainda cobrindo as ruas estreitas de Nacogdoches, aquela cidade antiga que parecia presa nos próprios sussurros. Eu caminhava para o trabalho segurando um café que tremia entre meus dedos, quando ele apareceu saindo da biblioteca local, como se tivesse esperado exatamente aquele minuto para se cruzar comigo. O olhar dele foi tão direto que precisei desviar, mas naquele gesto desajeitado, senti uma espécie de choque silencioso. Foi a primeira vez que alguém me olhou, como se já me conhecesse. O que mais lembro daquele encontro não foi o sorriso, suave demais para o que viria depois, mas a maneira como ele segurou meu olhar por um segundo, além do necessário. Como se quisesse ler algo dentro de mim, como se conseguisse. Ele não disse nada, apenas abriu espaço para que eu passasse, mas o fez tão devagar, tão cuidadosamente, que parecia um ritual. Quando passei ao lado dele,
Senti o sopro da respiração perto do meu pescoço. Não deveria ter estremecido. Mas estremeci. Tornei a vê-lo 2 dias depois, sentado na área externa do café, onde eu costumava almoçar quando queria ficar sozinha. Ele me reconheceu na hora. Levantou a mão num cumprimento tímido e fez um gesto convidando para sentar. Pensei em recusar, mas algo na expressão dele, aquela mistura de calma e atenção absoluta, me fez sentir que dizer não seria uma descortesia imperdoável. Sentei. Ele já tinha 2 copos de água na mesa, como se soubesse que eu aceitaria. Ele falava pouco, mas ouvia demais. Captava cada detalhe do que eu dizia, como se tudo fosse importante. Meu trabalho, minha família, meus horários, meus medos, meus silêncios. Quando contei que morava sozinha, notei um pequeno ajuste em sua postura. Ombros mais retos, respiração mais profunda. Não vi como alerta. Vi como interesse. Como é fácil confundir uma coisa com a outra quando se está só. Depois daquele dia, ele começou a aparecer nos mesmos lugares que eu. Às vezes com desculpas plausíveis. Que coincidência! E outras sem tentar fingir. E embora parte de mim soubesse que era estranho, outra parte, a mais machucada, gostava daquela atenção tão precisa, tão constante. Era como se alguém finalmente tivesse decidido me enxergar. Ele chegava antes de mim, abria portas, trazia café, lembrava coisas que eu esquecia. Dizia que me fazia bem ter alguém realmente preocupado comigo. E eu acreditei, mas o primeiro sinal de que algo estava errado veio numa tarde que ainda tento esquecer. Caminhávamos pelo centro, entre lojas antigas e tijolos vermelhos gastos pelo tempo. Eu usava um vestido azul que sempre me deixava segura. Ele segurou meu braço para me parar diante de uma vitrine e disse, quase sem emoção, essa cor não te favorece. Te deixa acessível demais. Fiquei parada, sem saber o que responder. Não havia raiva na voz. Havia certeza. E foi essa certeza que me desconcertou. Me fez perguntar por que a opinião dele deveria pesar tanto. Tentei rir, mas ele não riu. Apertou um pouco mais forte meu antebraço e acrescentou, tem cores que você devia evitar. Me preocupo com o jeito que os outros podem olhar para você. A frase caiu entre nós como uma pedra em água parada. Senti o impacto. E também a culpa por não ter entendido antes. Ele estava cuidando de mim. Foi isso que repeti para me acalmar. Embora a marca dos dedos dele demorasse horas para sumir. Depois disso, ele começou a tomar pequenas decisões por mim. Não vá por aquela rua. É perigosa. Não converse tanto com aquele colega. Ele não tem boas intenções. Não chegue tão tarde. Não pega bem. Cada frase vinha envolta em uma preocupação tão convincente que era difícil discordar. Era fácil deixar que ele decidisse. Fácil deixar que conduzisse. Fácil acreditar que alguém sabia o que era melhor para mim. Eu não via controle. Via afeto. Via cuidado. Via a chance de ser protegida pela primeira vez. O segundo aviso veio numa noite em que ele insistiu em me levar para casa. A rua estava escura, iluminada apenas pelos postes antigos. Ao chegarmos à porta, ele se ofereceu para entrar. Só para ver se estava tudo certo. Disse que não precisava, que eu só queria descansar. E então eu vi. Aquele lampejo rápido nos olhos dele, como um piscar de sombra. Ele não insistiu, mas também não se afastou. Ficou parado, olhando, esperando. A estranheza cresceu entre nós como uma neblina pesada. Precisei repetir boa noite 3 vezes antes que ele desse um passo atrás. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos do lado de fora da janela. Passos lentos, compassados, pausas longas, como se alguém estivesse ouvindo minha respiração do outro lado do vidro. Não tive coragem de olhar. Não quis confirmar o que já temia. Fiquei imóvel, com o coração tão acelerado que achei que poderia ser ouvido da rua. Não sei quanto tempo durou. Só sei que na manhã seguinte, encontrei uma flor apoiada no parapeito. Uma flor que não cresce na minha rua. A mesma flor que ele havia me dado dias antes. O terceiro sinal foi aquele que já não consegui justificar. Tínhamos discutido por algo mínimo. Um amigo que me mandara uma mensagem sem importância. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Longos demais.
frios demais. Então disse a frase que seria o início de tudo o que viria depois. Não entendo por que você fala com outras pessoas se já me tem. Não levantou a voz. Não precisou. Cada palavra caiu densa, firme, absoluta. Tentei me explicar, mas ele segurou meu rosto com as 2 mãos e murmurou: "Você é minha." Não como carinho, não como declaração, mas como advertência. Naquele momento eu ainda não tinha medo, mas deveria. Porque aquela frase não era metáfora, era código. Era a porta de entrada. A rachadura por onde ele começou a se infiltrar até ocupar tudo. O que nunca admiti em voz alta é que depois daquela frase, "Você é minha", minha vida se dividiu em antes e depois. Antes eu caminhava sem pensar, escolhia sem medo, falava sem medir cada palavra. Depois, tudo passou a ter um peso novo, invisível, mas esmagador. Como se ele estivesse sempre atrás de mim, até quando não estava. Como se cada passo meu precisasse de autorização. E o pior, não sei em que momento deixei de ser eu para virar a pessoa que ele queria moldar. As mudanças começaram pequenas, quase imperceptíveis. Ele passou a me mandar mensagens o tempo todo. Não para conversar, mas para conferir onde eu estava. Já chegou? Mesmo que só tivessem passado 5 minutos. Por que demorou para responder? Me manda uma foto para eu ver que está bem. O tom era tão doce, tão preocupado, que qualquer tentativa de impor limites fazia eu me sentir culpada. E ele sabia disso. Sabia embrulhar controle em palavras que pareciam cuidado. Sabia me fazer sentir ingrata por querer apenas um pouco de silêncio. Não demorou para começar a vigiar meus horários. Primeiro como sugestão: não trabalhe tão tarde. Não gosto de imaginar você sozinha. Depois como pedido: me avise quando sair. Preciso saber que está segura. E logo virou uma regra silenciosa. Se eu demorasse a responder, ele se irritava. Se eu atrasasse, seu silêncio ficava mais ameaçador que qualquer grito. Comecei a levar o celular até para o banheiro, com medo de perder alguma notificação, como se deixar de responder fosse um crime. Uma tarde, ao sair do trabalho, o encontrei esperando no carro, parado em frente ao prédio. Não havíamos combinado nada. Eu nem tinha dito que sairia cedo, mas lá estava ele, inclinado sobre o volante, vigiando a porta como se guardasse território. Quando me viu, sorriu com uma calma que gelou minha espinha. Quis te fazer uma surpresa, disse. Não perguntei há quanto tempo estava ali, nem por quê. Apenas entrei no carro, sentindo-me como uma criança flagrada fazendo algo errado, mesmo sem ter feito nada. O controle dele começou a ficar mais sofisticado. Queria saber com quem eu almoçava, o conteúdo de cada mensagem, por que alguém curtia minhas fotos. No início, respondia naturalmente, como quem compartilha o dia. Depois entendi que minhas respostas estavam sendo analisadas. Eu percebia no jeito que ele respirava, quando algo não agradava. No silêncio demorado, como se decidisse se minha explicação era convincente. Aprendi a antecipar perguntas, a preparar respostas, a omitir detalhes para evitar problemas. Minha vida virou um roteiro que eu precisava decorar para não provocar tempestades. A primeira vez que ele escolheu minha roupa foi numa tarde em que iríamos a uma feira local. Experimentei uma blusa branca e uma saia que sempre me deixou confiante. Quando saí do quarto, ele me analisou em silêncio. Inclinou a cabeça e disse: "Você não tem algo mais discreto?" O tom era casual, como quem comenta sobre o tempo, mas senti o peito apertar. Fui me trocar. Voltei com jeans e camiseta simples. Ele aprovou com um sorriso contido. "Assim você parece mais adequada", disse. Adequada. Aquela palavra me marcou. Como se meu corpo precisasse ser avaliado, corrigido, autorizado por ele. Depois disso, parei de escolher minhas roupas livremente. Se algo chamava a atenção demais, ele notava. E eu parava de usar. Não precisava pedir. O silêncio dele era a ordem. O olhar longo era reprovação. O lábio franzido era decreto. Meu guarda-roupa ficou cinza, discreto, previsível. E eu também. As amizades foram o próximo alvo. Ele começou com sutilezas. "Aquele amigo não parece te respeitar. Essa colega fala demais de você. Tem certeza que gosta dela?" Depois ficou direto.
Não gosto de como ele te olha. Não confio nela. Pra que sair com ele se você já me tem? Com medo da desaprovação dele, comecei a cancelar planos, a inventar desculpas, a me afastar de pessoas que eram meu apoio há anos. Até que um dia percebi que fazia semanas que eu não falava com ninguém além dele. Meu mundo tinha encolhido até caber na sombra dele. O silêncio também ganhou regras. Se eu ria alto, não seja exagerada. Se ficava quieta, o que você está escondendo? Se respondia rápido, tudo bem. Se demorava, ele ficava gelado. Minhas emoções deixaram de ser minhas. Tornaram-se algo administrado por ele, aprovado ou rejeitado por ele. Cada dia era uma prova que eu nunca aceitei fazer, mas que não podia abandonar. A noite em que entendi que minha vida tinha mudado para sempre, aconteceu num domingo aparentemente tranquilo. Eu estava na sala, lendo, tentando respirar um pouco de normalidade. Ele estava na cozinha, preparando o chá. Tudo parecia Estava tudo em silêncio, até meu celular vibrar. Era uma mensagem de uma amiga da faculdade, alguém com quem eu não falava há semanas. Ela só perguntou, você está bem? Não. Ele AP, não, da Melo. Hesitou no me deixou imóvel. Sem protestar, le entreguei o teléfono, quase por inércia, como se fosse algo que lhe pertenecia. Ele sentou-se à minha frente, verificou a mensagem e, em seguida, abriu toda a minha conversa com ela. Não havia nada de suspeito, nada que explicasse o peso que de repente pairou sobre a sala. Mas ele não estava procurando por palavras. Ele estava procurando por confirmação. Queria ter certeza de que, mesmo quando não estivesse presente, eu ainda estaria orbitando ao seu redor. Eu não pedi explicações. Não a defendi. Apenas concordei com a cabeça. Naquele instante. Naquela noite, deitada na cama, percebi que não me lembrava da última vez que havia tomado uma decisão sem antecipar sua reação. Meus passos, minha agenda, meus silêncios, tudo era calculado para evitar chateá-lo. Era como viver numa gaiola que eu havia construído inconscientemente, feita de frases gentis, olhares inflexíveis e silêncios que, o mais perturbador era que, mesmo, e o que começou como preocupação, transformou-se num hábito sombrio. Ele sabia onde eu estava o tempo todo. No início pensei que fosse coincidência. Acontecia por acaso. Eu estava perto. E fiquei caso você precisasse de companhia. Mas com o tempo eu entendi que não era CA. Primeira vez que notei algo diferente foi no dia em que mudei minha rotina. Em vez de ir ao meu café de sempre depois do trabalho, fui a um pequeno parque, quase sempre vazio. Um lugar tranquilo, escondido entre árvores altas. Sua mensagem. Por que a câmera? Um arrepio percorreu minha espinha. Eu não tinha dito nada a ele, nem mencionado que ele precisava daquilo. Tentei me convencer de que era apenas uma coincidência, que talvez ele tivesse passado sem que eu percebesse. Mas não havia carros, nem pessoas, nem sombras que o denunciassem. O parque estava tão silencioso que cada farfalhar de folhas soava como um aviso. Respondi-lhe com um cuide-se, uma expressão tão comum, mas que nos dias seguintes. A vigilância tornou-se impossível de ignorar. Se você chegar, ciente você está aqui. Comecei a sentir. As noites eram as piores. Ela fechava as cortinas com um nó duplo, como se isso pudesse impedir que a presença dele se infiltrasse. Mesmo assim, às vezes ela jurava ouvir passos na brita, suspiros, galhos quebrando quando todos os outros estavam dormindo. Passei o resto da noite acordada, me perguntando se eu havia imaginado tudo. Então, veio a vigilância digital. Eu fiquei pensando, as perguntas deles, e tentei responder sem cometer erros, escolhendo cada palavra como se minha paz de espírito dependesse disso. E assim foi. Ele também começou a aparecer no meu trabalho com mais frequência. Às vezes trazia um café para alegrar meu dia. Outras vezes dizia que tinha passado por lá só para me ver sorrir. Meus colegas começaram a notar. Alguns disseram que ele era muito atencioso. Outros permaneceram em silêncio, desconfortáveis. Um dia, uma colega, não sei o que é, mas tem algo nos olhos dela que me incomoda. Não morra. A coisa mais perturbadora aconteceu numa sexta-feira à noite. Tínhamos discutido porque... Então,
Ou pelo menos era o que eu pensava. Quando cheguei em casa, o virei-me imediatamente. Ele estava lá. Noela disse que tinha passado por ali, caso eu precisasse de alguma coisa, mas sua postura rígida e imóvel deixou claro para mim que ela não estava lá. Ele estava me esperando, me observando, quem sabe por quanto tempo. Entrei em casa com uma mistura de medo e resignação. Ele não tentou entrar, mas também não foi embora de imediato. Ficou ali, do lado de fora, olhando para minha janela como se pudesse enxergar através das paredes. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei ouvindo qualquer ruído, qualquer sombra que se movesse fora do meu campo de visão. Entendi que minha casa já não era um refúgio. Era apenas um lugar de onde ele podia me observar por outro ângulo. A vigilância emocional foi a mais silenciosa, porém a mais destrutiva. Se eu estava feliz e ele não sabia o motivo, queria que eu explicasse. Se eu estava triste, exigia saber a razão. Se eu me distraía, perguntava se eu estava pensando em outra pessoa. Minha mente virou um cômodo sem portas, onde ele podia entrar sempre que quisesse. E ele entrava. A cada hora. A cada dúvida. A cada respiração. Comecei a perder a noção do que era sentir algo sem ter de justificar. Minha vida interior já não era minha. Ele a reivindicava como se fosse território dele. Fiquei paralisada. Ele não se aproximou. Não sorriu. Não acenou. Apenas me olhou, como se estivesse me lembrando de que minha liberdade era uma ilusão. Que cada passo meu pertencia a ele. Que eu era dele, não por escolha, mas por vigilância. Foi naquele dia que eu entendi que minha vida já não era uma vida, era uma observação contínua. Uma câmera invisível me seguindo a cada lugar. Um par de olhos que nunca piscava. Um PR. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, que talvez eu mesma tivesse mexido nela sem perceber. Mas durante todo o dia, cada vez que eu caminhava pela casa, sentia como se algo me observasse de algum canto, como se as paredes guardassem um segredo que eu não deveria descobrir. Aquela noite revisei cada tranca, cada janela, cada fecho. Tudo estava no lugar. E mesmo assim, dormi com a sensação de que eu não estava sozinha, de que olhos que não eram meus seguiam cada movimento meu quando eu apagava as luzes. 2 dias depois, o verdadeiro rompimento aconteceu. Cheguei do trabalho e encontrei uma xícara de chá quente sobre a mesa. Não fumegante, mas morna. Uma temperatura que só podia significar uma coisa. Havia sido preparada minutos antes. Fiquei imóvel, com as chaves ainda na mão, sentindo o sangue abandonar meus braços e pernas. Ele tinha uma cópia das minhas chaves. Eu nunca tinha dado. Nunca daria. Mas alguém havia entrado. E eu sabia exatamente quem eu era. Não Rav naquela noite, eu o confrontei. Não sei de onde veio a coragem, mas ele apareceu na minha porta, como se estivesse esperando que eu falasse algo. Mostrei a xícara, disse que aquilo não era normal, que não estava certo. Ele me ouviu sem interromper, com uma calma que me fez tremer ainda mais. Quando terminei, ele simplesmente disse: "Eu precisava ter certeza de que você estava bem." Disse com uma voz tão suave que quase soava carinhosa. Mas depois acrescentou uma frase que tirou meu ar. "Sua casa não é segura se eu não estiver vigiando." Aquele vigiando foi como um golpe seco dentro de mim. Ele não estava cuidando da minha casa. Estava reivindicando-a. Comecei a notar detalhes que antes não via. Uma vez encontrei minha poltrona levemente inclinada para a janela, como se alguém tivesse se sentado ali para observar a rua. Outra vez, encontrei minhas roupas movidas de lugar. Nada faltava. Nada estava bagunçado. Era como se alguém tivesse aberto minhas gavetas, tocado minhas coisas, percorrido minha casa lentamente, sem pressa, sem medo, certificando-se de que cada objeto ainda pertencia à mesma pessoa, a ele. Eu tomava banho com a sensação de que havia um olhar silencioso atrás da cortina. Cozinhava sentindo como se uma sombra atravessasse o corredor. Vivia presa em uma paranoia que já não podia chamar de paranoia, porque estava realmente acontecendo. Numa madrugada, acordei com um som que decidi contar a uma amiga o que estava acontecendo. Mas quando abri o chat, percebi que minhas mensagens anteriores com ela tinham sido apagadas. Não por mim.
Fiquei olhando para a tela, paralisada. Nada mais no meu celular tinha sido mexido. Mas aquela conversa, a única pessoa fora dele que ainda sabia da minha vida, havia sumido completamente. Tentei ligar. Ela não atendeu. Tentei mandar uma nova mensagem. Nunca marcou visualização. E embora eu tentasse acreditar que era coincidência, algo dentro de mim sabia que ele tinha estado ali também. Dentro das minhas conversas, dentro das minhas palavras, dentro do único espaço onde eu ainda podia respirar sem ser observada. Minha última ilusão de controle se quebrou quando encontrei um bilhete na mesa da sala de jantar. Estava escrito com a letra impecável dele. Aquela caligrafia sempre inclinada para a direita. Não dizia meu nome. Não dizia nenhuma cobrança. Apenas uma frase, direta, precisa, que fez minha coluna inteira desabar num segundo. Você não precisa trancar a porta se sou eu quem cuida de você. Sentei no chão, incapaz de chorar, incapaz de me mover. Aquela frase não era proteção. Era sentença. Era posse na forma mais pura, mais cruel, mais silenciosa. Eu já não tinha dúvidas. Ele entrava na minha casa, mexia nas minhas coisas, conhecia minhas rotinas dentro do meu próprio lar. Estava nas minhas manhãs, nas minhas noites, nos meus sonhos, nos meus despertares. Já não vigiava apenas meus passos fora de casa. Agora vigiava minha respiração dentro dela. Na última noite daquele mês, acordei com um som ainda pior que os anteriores. Meu nome, sussurrado, suave, quase ternamente, tão perto do meu ouvido que senti o ar da palavra tocar minha pele. Abri os olhos de imediato, mas não vi ninguém. O quarto estava completamente escuro. Sentei na cama, tremendo, tentando me convencer de que tinha sido um sonho. Mas então ouvi de novo, não ao lado da minha orelha desta vez, mas vindo do canto do quarto. Estou aqui. Essa frase, esse tom, essa certeza absoluta. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu soube o que era sentir verdadeiro terror. Ele entrou sem avisar, com a mesma tranquilidade que trazia para tudo. Passos precisos, respiração controlada, aquele sorriso que já não tentava agradar, mas dominar. Parou bem no centro da sala e examinou cada canto como alguém que avalia um objeto antes de quebrá-lo. No começo, não disse palavra alguma. Observou meu rosto como quem lê a última frase de um livro que não quer terminar. No silêncio dele havia uma promessa de desastre, uma certeza absoluta de que já não existia caminho de volta. Caminhei até a cozinha com a hesitação de quem tenta distrair um predador, e ele deixou sobre a mesa um envelope amarelo com meu nome escrito na sua caligrafia rígida. Dentro havia fotografias, pequenas, polaroides desgastadas, de momentos que eu acreditava serem privados. Uma mostrava a janela do meu quarto vista de fora. Outra, meu carro parado no escuro. Não havia dúvida. Ele havia ultrapassado meus limites para marcar o território que dizia ser dele. Naquela noite, a tática dele mudou. Já não era apenas vigilância ou controle através de palavras. Era a necessidade de impor sua presença em cada objeto e em cada pensamento meu. Pegou meu celular e leu em voz alta as mensagens que encontrava, passando o dedo pelas conversas como quem arranca pétalas de uma flor murcha. Cada vez que pronunciava um nome que não fosse o dele, sua voz ficava mais afiada, mais curta, como se estivesse cortando com tesouras o tecido da minha vida anterior. Quando chegou nas mensagens da minha mãe, pousou a mão na minha face com uma ternura que doía. Virou meu rosto e afirmou com convicção fria: "Não permito que ninguém te reivindique além de mim." Falou como se eu fosse um objeto herdado, como se minha existência pudesse ser possuída. Tentei responder. Tentei dizer que aquilo não era amor, que o que ele fazia me sufocava, que minha liberdade não era algo que ele podia tomar. Mas minhas palavras foram como pequenas pedras lançadas num lago profundo. Criaram ondas, sim, mas não alteraram a densidade da água. Ele me interrompeu com um carinho na garganta e declarou com suavidade quase cruel: "Você já não precisa decidir." A frase caiu pesada. Foi a confirmação de que minha autonomia havia sido desmontada aos poucos. Primeiro as escolhas simples, depois minhas amizades, em seguida minhas rotinas, e por fim, até meu direito de pensar sem supervisão. Senti-me exposta diante da certeza dele.
A noite foi se adensando em gestos que arrancaram minhas últimas seguranças. Ele trancou minhas janelas com movimentos firmes, tirou os quadros das paredes e os empilhou num canto, como se quisesse reivindicar até as memórias que decoravam minha casa. Abriu minhas gavetas e recolocou tudo no lugar, mas com uma intenção nova: reorganizar minha vida segundo a lógica dele. Encontrei minhas roupas dobradas de um jeito que não era o meu. Um vestido de que eu gostava apareceu escondido debaixo da cama com um bilhete. Isso é para ocasiões, não para provocar. O papel não só ditava o que eu podia vestir, mas também como eu deveria pensar sobre meu próprio corpo. Cada palavra era uma nova corrente. Em certo momento, talvez buscando quebrar meu limite ou apenas querendo medir minha reação, ele ligou um rádio antigo e deixou o volume tão baixo que virou apenas um zumbido pulsante. Não era música, eram vozes distantes, notícias sem importância, anúncios de lugares que já não me pertenciam. Quando me encarou, seu rosto estava tão sério que mal reconheci aquele que um dia conheci. "Vou te proteger até você lembrar que isso é o melhor", disse. Não era um pedido, nem uma opção. Era simplesmente a imposição de uma convivência sem consentimento. A humilhação cresceu como veneno lento. Mandou que eu lesse em voz alta trechos de mensagens que escrevi, acreditando que seriam privadas. Depois comentava de forma fria, avaliando cada hesitação. Se eu gaguejava, se minha voz tremia, se havia algum sinal de resistência. Ver minha dignidade encolher diante dele parecia ser seu jogo preferido. Forçar-me a admitir culpas inexistentes, pedir desculpas pelo que não fiz, agradecer pelo cuidado dele. Cada pedido de desculpas que saía da minha boca era mais um tijolo na prisão construída pelas mãos dele. O ponto crítico chegou quando, sem aviso, apagou as luzes e deixou a casa numa escuridão onde as sombras pareciam ganhar corpo. Me empurrou para sentar diante da mesa e colocou sobre ela um objeto que não via há anos. Uma gravadora que eu usava para registrar ideias. Ligou o aparelho e me olhou com uma intensidade que parecia medir minha respiração. "Fala algo para mim", ordenou. Não pediu, determinou. Mandou que eu narrasse uma lembrança. A primeira vez que nos vimos, a primeira vez que eu disse "eu te amo", e após cada frase minha, apertava um botão e a registrava. Ele não apenas gravava minhas palavras, transformava-as em prova da minha entrega, em evidência da minha dependência. Ouvir minha própria voz repetindo o que ele queria ouvir foi como escutar uma estranha aprisionada dentro de mim. Houve um momento em que, ao ouvir uma das gravações, seu rosto mudou, uma mistura de triunfo e afeto distorcido. Inclinou-se e beijou a gravadora como quem beija uma relíquia. "Agora ninguém pode negar que você é minha", murmurou. Naquele gesto, percebi com nitidez nauseante que minha existência tinha virado um arquivo dele, algo que ele podia reproduzir quando quisesse, para provar que não era dominação, mas cumplicidade. A ideia me revoltou por completo. À medida que a noite avançava, seu comportamento oscilava como um instrumento desafinado. Ora era gentil, cobrindo-me com um cobertor e sussurrando lembranças doces, ora se tornava um juiz frio, enumerando minhas supostas falhas com precisão. Em algum momento, sentei no chão, encostei a cabeça na parede e observei minhas próprias mãos tremendo. Perguntei a mim mesma quando foi que perdi a chance de escolher. Perguntei como havia cedido tanto sem perceber. E uma voz pequena, silenciada por tanto tempo, sussurrou lá dentro que ainda havia algo possível, que uma última linha de resistência permanecia viva. Mas antes que eu pudesse sequer formular um plano, ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido algo que congelou o pouco de coragem que ainda havia em mim. "Se algum dia você tentar ir embora de verdade, farei com que todas as pessoas que você ama duvidem do seu juízo. Vou fazer parecer que você perdeu a cabeça, e então ninguém vai acreditar em você." Disse isso com a mesma calma com que se acende uma luz. Não era uma ameaça vazia, era uma estratégia. Ele já havia pensado em destruir minha credibilidade como forma de impedir que alguém viesse me procurar com seriedade. Naquele instante, percebi que sua posse não era apenas sobre espaços e objetos. Era sobre a possibilidade mesma de que outros conhecessem a verdade. A madrugada chegou junto ao som da chuva batendo na janela.
Ele adormeceu no sofá com a mão estendida na minha direção, como se aquele gesto fosse suficiente para me manter presa por afeto. Eu permaneci acordada, observando a luz fraca do rádio e ouvindo minha própria respiração carregar um mundo que já não me pertencia. Enquanto a casa respirava ao ritmo do sono dele, minha determinação, frágil como uma chama exposta ao vento, começou a se acender. Uma parte de mim ainda acreditava que, se eu falasse com ele, se eu tentasse de novo, talvez voltassem os primeiros gestos daquele homem que um dia havia sido apenas companhia. Mas a verdade que tomou espaço no meu peito foi clara e brutal. Não havia mais retorno. O que restava era escolher como terminaria minha própria história. E essa escolha, pela primeira vez em meses, era só minha. Quando finalmente consegui sair daquela casa, não fisicamente, mas mentalmente, entendi que a liberdade não chega de repente. Ela se aproxima como um sussurro tímido que, no início, a gente tem medo de ouvir. Não houve fuga espetacular, nem portas batendo, nem um ato heróico que me salvasse. Houve apenas um instante silencioso em que deixei de acreditar nele. Um momento em que percebi que cada palavra usada para me proteger era, na verdade, uma corrente. Esse instante, pequeno mas feroz, foi a fenda por onde entrou a luz. E mesmo com medo, mesmo ouvindo a voz dele nas minhas noites mais longas, eu soube que já não era dele. E que nunca mais permitiria ser. As pessoas dizem que escapar é simples, que basta ir embora. Mas ninguém fala do depois, das sombras que ficam, das perguntas que voltam, da sensação de passos atrás de você em ruas vazias. Ninguém explica que a liberdade também dói, porque exige reconstruir-se do zero. Mas até essa dor, crua, lenta, profunda, é melhor do que a vida silenciosa que ele havia moldado para mim. É melhor do que aquela jaula disfarçada de amor. Hoje, ao contar minha história, não busco compaixão. Quero que outras mulheres reconheçam os sinais antes que seja tarde, porque o controle nunca começa com um grito. Começa com uma frase aparentemente inocente. No meu caso foi: "Você é minha." E agora, enfim, posso dizer sem tremer: "Não sou mais."